Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e Governança Corporativa. Vamos continuar hoje a nossa discussão sobre o Karl Marx, né? Falar sobre alguns dos temas fundamentais novos do autor. Começando aqui, nós já fizemos essa discussão na aula anterior. E aí, então vocês se lembram o que é trabalho e por que ele é importante na obra do Karl Marx? Valeu, meninas. Valeu, Gabriele, Carolina. Obrigado aí por terem aberto a câmera. Não me deixaram sozinho aqui, triste, solitário, choroso. Muito bem, valeu. E aí, vocês se lembram por que o trabalho é uma categoria importante para o Karl Marx? O que é trabalho, segundo esse autor? Eu não participei da última aula, professor, eu não sei. Olha só. Mas tá o vídeo lá, depois vocês olhem na plataforma, porque é muito importante, né, para compreender esse autor. E lá também eu fiz toda uma discussão sobre como é que a gente chega, né, na proposta do marxismo, né, do socialismo, falando da Revolução Industrial, como ela surge, qual o impacto da Revolução Industrial na vida das pessoas e por que o marxismo vai ser, né, um conjunto de ideias tão importante ao longo do século XX, porque ele define o século XX, né? Tem um autor que fala que o trabalho é caráter, modifica o caráter. De certa forma a gente pode dizer isso, e o Marx tem a ver com esse tipo de temática também. Mas ele vai muito além disso, né? Porque o trabalho não define só o caráter, ele define a própria humanidade, ele define o que nós somos, inclusive enquanto seres humanos. Segundo a perspectiva do Marx, o trabalho define o que é um ser humano. Né? Nós nos tornamos seres humanos porque trabalhamos. Isso inclusive está lá, coloquei até um trecho fiz toda uma edição, coloquei até um trecho do início daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Não sei se vocês já viram, que mostra lá um pouco da evolução da humanidade, então é interessante, eu recomendo que vocês vejam. Então vamos lá, o trabalho, só para fazer uma retomada aqui muito breve, né? Olhem lá, porque lá é que eu fiz a descrição mais, né, bem mais aprofundada. O trabalho é todo o processo de transformação do mundo material. Então, trabalho não é emprego, trabalho é transformar o mundo material. Então, se eu colho uma maçã, né, se eu estou numa floresta, tenho um pé de maçã, eu estou com fome, eu colho essa maçã e como. Isso é trabalho? É, né, eu tenho fome, eu uso o meu desejo e a minha vontade, eu uso a minha subjetividade para alterar o mundo material e satisfazer essa fome. Então, o trabalho implica uma transformação do mundo material, mas também uma teleologia, ou seja, um interesse que eu quero ver, né, ser satisfeito, um objetivo que eu quero cumprir. Então, uma razão que está vinculada à ideia de causa e efeito. Eu quero causar um determinado resultado, trabalho em função desse resultado final. Se eu tenho um objetivo final a ser alcançado, quando eu estou transformando o mundo, né, estou trabalhando para transformá-lo. Portanto, isso é trabalho. Né? Trabalho é imprimir força mecânica e mental e intelectual nesse mundo para transformá-lo segundo uma intenção que eu tenho. Né? Isso é trabalho. Ler um livro é um trabalho? Eu posso trabalhar lendo um livro? Sim, pode, a gente vai estar aprendendo, né? Sim. Ou seja, eu estou interagindo com o mundo material e nessa interação eu estou absorvendo conteúdo. Será que eu me transformo quando eu leio um livro? O que vocês acham? Se eu leio um livro, eu me transformo? Talvez. Talvez. Então, mas veja que interessante. Quer dizer, a transformação, né, é sempre uma transformação pontual. Existem transformações radicais e existem transformações que não são tão radicais. Toda vez que eu leio alguma coisa, eu estou aprendendo, portanto, estou me transformando. Né? Então, sempre vai me transformar. De alguma forma, sempre vai me transformar. Eu agora tenho uma informação que eu não tinha antes. Isso vai mudar a minha vida completamente? Não necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente. Mas eu não preciso que a minha vida seja inteira transformada
para que eu tenha sido transformado por uma leitura, né? Mas e quando eu trabalho materialmente? Por exemplo, quando eu mencionei a colheita da maçã, né? O fato de que eu colhi aquela maçã e comi, isso me transforma? Isso me mudou de algum jeito? Sei. Encheu sua barriga. E você acha que é pouco isso? Não. É muita coisa, muita coisa. Você consegue pensar com fome? Não. Você consegue trabalhar com fome, fazer qualquer coisa? Você consegue gostar de alguém com fome? Não. Não tem jeito, impossível. Então, você vê, Eu tava com medo de responder isso e o senhor achou que eu tava sendo irônica. então, mas você viu? Parece pouca coisa, mas isso é a coisa mais fundamental do mundo. Se eu trabalho e esse trabalho mata a minha fome, veja como isso é importante, veja como isso me transforma, veja como ser capaz de interagir com esse mundo e satisfazer a minha fome, como isso é importante. E se eu trabalho e não sou capaz de matar a minha fome? E se eu colhi essa maçã e ela estava podre, né? Estava doente, olha para ela, eu prefiro jogar fora do que comer. Né? Então você vê que tem muitas consequências diferentes, são muitas, as interações podem ser muito diversas e todas elas vão me transformar de alguma forma. E se eu fiz essa escolha racional, eu olhei para a maçã, vi que estava podre, bichada e preferi jogar fora do que comer aquilo, isso também exigiu, você vê? Eu fiz um esforço físico, olhei, fiz uma avaliação, isso tem um esforço intelectual, eu identifiquei que provavelmente seria melhor não comer aquilo. E quando eu fiz essa escolha, eu fiz uma opção pela saúde, né? Tem um monte de questõezinhas pequenas envolvidas aí que definem quem eu sou, que definem como eu sou. Porque algumas pessoas eventualmente comem uma coisa porcaria e nojenta, né? Tem gente que come comida nojenta e gente que não come. Você vê, são muitas questões diferentes aqui. Então vejam, o trabalho é muito importante. O trabalho nesse sentido de interação, né? Toda interação com o mundo material é importante. E essas interações, elas definem quem nós somos. Veja, só retomando um pouquinho uma coisa que eu já disse na aula passada, o Marx vai falar que a humanidade é do jeito que é pela forma como nós interagimos com esse mundo, né? Pelo nosso modo de produção, o modo como a gente transforma a natureza. Tudo isso define o que a humanidade é. Define se as pessoas são miseráveis, se elas não são, se as pessoas são pobres, se elas têm direito à vida, se elas não têm. Define se as pessoas têm ou não o direito de amar, de sentir coisas. Tudo isso, da própria subjetividade que nós temos enquanto sociedade, é definida por isso. Né? Então veja, sei lá, você viver numa sociedade como a dinamarquesa, como a sueca, em que você vive, né? Não há muitos milionários, bilionários, né? Não é uma sociedade estupidamente rica, mas também não tem pobreza, não tem miséria exagerada, é uma sociedade onde as pessoas vivem em geral na média. Você não tem riqueza ostensiva, nem pobreza miserável, é uma sociedade mediana. Então o salário do porteiro e do presidente da empresa, eles são muito próximos, né? A distância média está ali por volta de 8 vezes, não muito mais do que isso. Numa sociedade como essa, as pessoas produzem pagando muito imposto, mas produzem de um jeito que é orientado para produzir a maior quantidade possível de bem-estar social. Então, a produção é assim, mas o direito é assim, a sociedade é assim, a política é assim. Então, as famílias se organizam desse jeito, né? As escolas se organizam desse jeito, as empresas se organizam desse jeito. E veja quais são as consequências disso para as pessoas que vivem lá. Então, como é que é uma mulher que vive numa sociedade como aquela? Autônoma, independente, ela faz o que ela quiser, ela tem medo de sair e ser estuprada na rua? Não, ela tem medo de sair com um chefe, sei lá, né? E ir para um happy hour normal? Não, né? Ela está preocupada com o que vão falar dela, a vagabunda, né? Ela está saindo lá
com o chefe por causa de não sei o que o marido dela vai falar, pediu autorização em casa para fazer essas coisas. Oi? Ela é independente. Exato, mas então você vê, parece pouca coisa, mas isso é muito importante, isso é fundamental, isso define muita coisa na vida de uma pessoa. A pessoa está preocupada, a sociedade está preocupada se vai ter o que comer no dia seguinte? No geral, não. Vocês acham que isso afeta a cabeça das pessoas? Algumas pessoas sim, outras não, né? Depende, a maioria não. Nem Então. pensa no amanhã, vamos dizer. Então, mas numa sociedade como essa, em que, em média, a qualidade de vida é boa, você sabe que a chance de você perder o emprego é muito pequena, você tem acesso a seguro social, que você não vai morrer de fome, porque o Estado tem estrutura de proteção social que é fácil de ser atingida. Você sabe que se você não está à beira o tempo todo de estar numa situação em que você vai chegar em casa e não ter o que comer, se você tem filhos, não ter o que dar para comer para os seus filhos e tudo mais. O fato de que as pessoas não estão vivendo isso, vocês acham que isso tem impacto em como elas pensam, como elas se comportam, o que elas sentem? O que vocês acham? Tem um impacto radical, tem um impacto que é absolutamente radical. Isso muda tudo na vida das pessoas. O fato de que elas trabalham no contexto que esse trabalho dá dignidade, né? Trabalho eu falo aqui no sentido de emprego, mas é mais do que isso. Elas vivem em sociedade, elas interagem com aquela sociedade, elas estudam, né? Frequentam lugares, convivem socialmente dentro do contexto em que eles são muito mais emancipados, né? Não é uma sociedade miserável ou uma sociedade dessas na qual o trabalho não tem valor, né? Tipo, trabalho no sentido de emprego aqui, né? O trabalho braçal, por exemplo, lá tem valor. Aqui não tem. Qualquer tipo de trabalho tem pouco valor, né? As pessoas têm ser empregado é uma coisa que é considerada vergonhosa por muita gente. Dependendo do tipo de trabalho que você faz, as pessoas têm vergonha de dizer que trabalham com isso e com aquilo. Isso é uma coisa nossa, não tem em outros lugares. Por exemplo, na Suécia, sou lixeiro, que vergonha, oh meu Deus, né? O cara vai pra balada, tem vergonha de dizer, o que você trabalha? Limpeza. Aqui, vocês acham que a pessoa tem vergonha de falar isso? É muito provável, talvez nem todo mundo, mas a tendência é que a maioria das pessoas teria. Lá não. É uma mudança muito importante que define quem você é, como você se comporta, aquilo que você sente, como você se relaciona com as pessoas. Você vê, o fato de que lá eles trabalham de um jeito diferente, eles agem nesse mundo de um jeito diferente, muda quem eles são, como eles se comportam. Então o Karl Marx vai fazer todo um estudo que mostra desde o início da trajetória da humanidade, então ele vai mostrando como o fato de que as pessoas trabalham de forma diferente, né, como a divisão do trabalho for surgindo, como isso influencia em como são as pessoas, o que elas pensam e o que isso aconteceu com a vida delas. O que aconteceu na vida social, né, em função disso, como consequência disso. Então, ele vai mostrar lá, por exemplo, que originalmente todas as formas de trabalho elas eram mais ou menos totais, assim, por exemplo. Então, imagina lá no começo da humanidade, quando as pessoas imagine lá no começo da humanidade, quando ainda nem havia sido inventado a linguagem, né, sociedade, família, muitas vezes. As pessoas estavam lá interagindo e o que era o trabalho para elas? Cuidar da vida. E como é que as pessoas cuidavam da vida, né, da manutenção da vida? Caçando, coletando, né, trabalhando ali no dia a dia para sobreviver. Quando elas faziam isso, cada pessoa cuidava completamente da sua vida. Então elas eram senhores completamente do seu próprio destino. Você é dono, né, dos meios completos para a sua sobrevivência ali. Só que progressivamente a sociedade vai se tornando mais sofisticada. Aí vai aumentando o número de pessoas, então de repente nem todo mundo mais faz tudo, né? Então alguns caçam, outros são coletores, né? Depois aumenta ainda mais essa diferença, alguns fabricam as flechas, né? As armas, você tem o ferreiro daqui para frente, o agricultor, você vai ter a pessoa que produz sapatos, pessoas que produzem roupas, você começa a dividir
cada vez mais, né, ampliando cada vez mais o nível de sofisticação e ampliando a divisão do trabalho. E por que isso é importante nessa perspectiva marxista? Vamos lá. Vocês acham que um caçador é diferente de um agricultor? Não. Os dois estão trabalhando? Sim. Mas eles trabalham fazendo a mesma coisa? Eles interagem com o mundo da mesma forma? Não, mas é trabalho. Cada um trabalha de um jeito. Sim. Eu não trabalho igual o senhor. Então, mas olha só, no caso do agricultor, quais são as habilidades importantes para ele? Plantar, colher, às vezes mexer com animais. A maioria do agricultor gosta de caçar, né? Então, mais Ele tem que conhecer a terra, né? então, o plantador, né, o agricultor que está ali plantando, né, colhendo alimentos, exatamente, ele precisa conhecer a terra. Então, ele precisa ser observador, conhecer ali a terra. E qual será a personalidade típica, né, mais importante para um cara como esse? O sujeito irrequieto, agressivo, violento, tende a estar um bom agricultor? Não, Né, que não consegue ficar parado no mesmo lugar? não daria um bom emprego. A tendência é que não. Né? Então, se o sujeito que trabalha ali com a terra, né, trabalha plantando sementinhas, colhendo plantinhas, vocês acham que ele tende a ser um sujeito naturalmente, ou que constrói uma personalidade que tende a ser mais pacífica ou mais agressiva? O caçador tem que ser bem paciente. Sim, é verdade, dependendo do tipo de caça. Depende do tipo de caça. Mas então vejam, o agricultor, ele vai ter que ser, né, paciente, observador, ele tende a ser uma pessoa mais, né, estável, mais pacífica, ele tem que aprender a isso, ainda que ele não seja, ele vai ter que aprender isso para lidar com aquela situação. Né? A forma como ele interage com o mundo demanda um certo tipo de comportamento, certos valores, um certo tipo de habilidade para ele poder trabalhar ali. E um caçador? Ele precisa de outras habilidades. Né? Por exemplo, o agricultor, em tese, a não ser que a aldeia seja atacada, a não ser que a vila esteja em perigo, a tendência é que ele não esteja correndo perigo o tempo todo. Será que o caçador, enfiado lá na floresta, caçando um animal perigoso, né? Será que ele enfrenta mais perigo? Com certeza. Então, quais são as habilidades que ele vai ter que desenvolver para lidar com essa situação? Né? Do ponto de vista físico, ele vai ter que ser mais forte, vai ter que ser mais rápido, mais ágil, tem que ter a capacidade para ter os disparos de adrenalina, né? Ele tem que lidar não com a vida, né? Com o planto de sementes, né? Com os frutos da terra nascendo, mas ele lida com a morte, né? Com sangue, né? Ele usa não enxada, não, né, instrumentos ali para cavar a terra e plantar coisinhas, mas ele usa a faca, ele usa a lança, ele usa a flecha. Né? Você vê, são outras habilidades. Ele precisa, para além dessas habilidades físicas, força, coragem, né? Força, velocidade, mas também do ponto de vista mental ele precisa de mais coragem. E ele precisa aprender a lidar com esse estresse de estar ali fazendo aquilo. Você não concorda? Ou seja, a vida dele é muito mais estressante, ele corre muito mais perigo, ele precisa lidar com um contexto de muito mais violência, ele lida com a chance de morrer o tempo todo, né? E com a possibilidade do fracasso e da vergonha de sair para caçar, não conseguir encontrar nada e voltar para a aldeia de mão vazia. O agricultor dificilmente vai passar por isso. E se acontecer, as pessoas veem, né, uma praga atacou a plantação, né, plantei, né, mas as plantas morreram, então, né, o caçador está num contexto completamente diferente. Você vê, o estado mental dele é outro. A vida dele leva a que ele passe por coisas completamente diferentes. As experiências de vida dele são outras. Ele passa muito provavelmente boa parte do tempo fora da aldeia, caçando. Ou seja, ele vai provavelmente ser muito mais solitário, está lidando com violência, com morte, com sangue, né, com um monte de outras coisas. Então, provavelmente, os papos são outros, a cabeça funciona de um jeito diferente. São pessoas, né? De repente, quando crianças eles tivessem assumido outras tarefas,
isso se inverteria. Mas você vê, então o fato de que eles vivem essas realidades completamente diferentes cobra um preço dos dois e faz com que eles acabem virando pessoas diferentes. Certo? Então, é nesse sentido que o Marx está vendo como o trabalho determina quem você é, não o emprego, mas a forma como você interage com esse mundo. Se você vive numa sociedade de caçadores, você provavelmente vai ter um tipo de sociedade muito diferente de uma sociedade de guerreiros. Né? Um outro exemplo. Vocês provavelmente viram esses filmes, né? Tipo, sei lá, os 300 de Esparta, né? Aquelas diferenças entre os gregos, os espartanos e os atenienses. Né? Em Esparta, você vai ver ali uma sociedade guerreira, uma sociedade de pessoas que nascem praticamente prontas para morrer, né? Aquela coisa toda. Em Atenas, era uma sociedade de mercadores. Né? Lá eles desenvolveram de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais aprofundada, arte, cultura, né? Poesia, filosofia, todas essas coisas. Em Atenas tinha muito, em Esparta tinha muito menos isso. Então, vocês viram, o fato de que uma sociedade era guerreira e a outra era uma sociedade mercantil fez com que elas fossem completamente diferentes. As pessoas que viviam lá, elas viviam um mundo completamente diferente, elas tinham experiências completamente diferentes. Significa que a forma como elas interagiam com o mundo as tornou pessoas distintas, pessoas completamente diferentes. Então, o trabalho define isso, o trabalho define até as características subjetivas das pessoas. A pessoa trabalha no mundo, esse trabalho muda o mundo material, mas ele também me muda. Então, eu mudo o mundo e o mundo também me transforma, ele determina aquilo que eu sou. Guardem isso, porque isso é muito importante. E aí, outra categoria fundamental na obra do Karl Marx é essa de mais-valia. Muito provavelmente vocês já ouviram falar por aí. Você sabe o que é mais-valia? A mais-valia é a diferença entre o quanto você trabalha e produz e aquilo que você recebe. Então, digamos que eu trabalhe 8 horas por dia produzindo sapatos, né? Mas nas primeiras 4 horas do dia eu já produzi o equivalente ao que seria aquela parte diária do meu salário. Você recebe por 30 dias de trabalho, eu recebo naquele dia, proporcionalmente à parte que eu trabalhei, já pago o meu salário. Se isso é verdade, então a diferença entre o quanto eu trabalhei e o quanto o meu empregador me pagou é aquilo que se chama de mais-valia. Só que, né, dentro dessa perspectiva da obra marxista, mais-valia ela é muito mais do que apenas aquilo que eu deixei de trabalhar, de receber ao trabalhar. Mais-valia refere-se também a quanto da minha subjetividade eu perdi ao estar ali interagindo e trabalhando daquela forma. O que significa isso? O trabalho define aquilo que eu sou enquanto ser humano, ele define minha subjetividade, então ele define também os limites da minha própria humanidade. Quando a pessoa trabalha e não recebe integralmente o fruto do seu trabalho, ela está perdendo não apenas a diferença entre o quanto ela trabalhou, né, e o empregador depois se apropriou, mas o que mais importa, na verdade, é a perda de humanidade, ou seja, a perda de subjetividade que ela teve ali durante aquele tempo todo, durante aquele tempo de trabalho. E é isso que leva àquilo que o Karl Marx chama de mais-valia, aliás, de alienação. E o que é alienação? É separação de si mesmo. Então vamos pensar no seguinte. Né? Vamos pensar aqui no seguinte. Se o trabalho define aquilo que eu sou, trabalhar de forma alienada significa trabalhar sem controlar os meios de produção, sem controlar aquilo que eu estou produzindo, a forma como eu vou produzir, nem o quanto eu vou receber por isso. Então, no modo de produção que nós temos, né, o Karl Marx vai chamar lá de capitalismo, ou seja, modo de produção que é definido pela quantidade de capital que a pessoa possui, portanto, pela posse dos meios de produção.
Num modo de produção como esse, as pessoas que estão no extrato subalterno da sociedade, elas produzem de forma alienada, de forma separada de si mesma. Por quê? Porque a linha de produção ficou tão subdividida que ela não possui mais, né, a capacidade de produzir de forma plena, de forma completa. Um exemplo que seria isso. Um artesão, né, então, que produzia lá na aurora da humanidade, ele dominava completamente, pelo menos, né, o trabalho já era dividido, mas ele dominava completamente, pelo menos aí aquele produto, né, do seu trabalho específico. Então, ao produzir um sapato, ele desenhava, ele sabia mais ou menos o que ia fazer enquanto produzia um sapato. Ele sabia como fazer a sola, ele sabia como fazer, né, toda a parte de couro que envolve o pé. Ele tinha uma boa ideia de como costurar tudo aquilo, de como curtir o couro e tudo mais. Então ele dominava todo o processo produtivo, ele tinha os meios de produção, então era ele que provia todas as ferramentas para si mesmo, né? Ele comprava, ele era dono de todas as suas ferramentas, ele desenhava aquele sapato, ou pelo menos ele tinha o projeto na cabeça, e ele fazia, né, todas as etapas daquele trabalho. Então o sapateiro sabia efetivamente fazer um sapato. Numa sociedade como a nossa, o sujeito que trabalha numa fábrica de sapatos, ele muito provavelmente está lá o dia inteiro fazendo apenas alguma coisa do tipo passar a cola e colar o salto esquerdo de um sapato feminino. Então o cara não sabe fazer um sapato, ele só sabe fazer uma pequena parte daquele trabalho. Da mesma forma que o sujeito que trabalha numa montadora de carro só sabe parafusar a porta esquerda, né, de SUV, ele não sabe fazer outra coisa ali. Então ele só tem uma função muito específica e ele trabalha produzindo carros, mas ele não sabe fazer carro, ele só sabe fazer um trabalho muito pontual, muito específico. Ele não sabe desenhar um carro e não sabe montá-lo, ele só sabe fazer a parte que lhe cabe ali. Isso é um trabalho dividido, separado e alienado. Ao fazer isso, a pessoa que desenvolve esse tipo de trabalho, ela não está se desenvolvendo, ela não está aprendendo nada. O artesão que produziu o sapato inteiro, toda vez que ele fazia um sapato inteiro, ele estava ali naquele ato produtivo, expressando a sua criatividade. Ele tinha que conversar com as pessoas que vinham pedir os serviços dele, ele mais ou menos tinha que saber o que a pessoa queria, ele desenhava aquele sapato, né? Expressava ali toda a sua arte, depois entregava para a pessoa e recebia o dinheiro de volta, né? O dinheiro por todo o seu trabalho. Quando ele fazia isso, veja, então ele aprendeu a vender o sapato, ele aprendeu a produzir tudo aquilo, ele expressou a sua subjetividade, aquilo era até uma forma de trabalho artístico. O tempo todo que ele está fazendo isso, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, ele está aprimorando a sua arte de trabalhar ali. A pessoa que está, por outro lado, lá na linha de produção moderna, ela está aprendendo alguma coisa enquanto aperta parafuso? O que vocês acham? Não. Ela não está aprendendo. Na verdade, você sabe apertar o parafuso, só isso. Tá aprendendo a apertar parafuso. Vocês já viram aquele filme Tempos Modernos, que é um filme que geralmente é usado para explicar para ilustrar o que seria isso? Vocês já assistiram aquele filme, Charlie Chaplin? Né? Ele está lá, né, apertando engrenagens. O que ele aprende com aquilo? Nada, absolutamente nada. Professor, Oi. o ano passado teve a apresentação de um trabalho da professora Fabiana e eu lembro de uma charge muito legal, que 2 trabalhadores numa fábrica, numa esteira, aí um deles fala assim que no dia seguinte ele ia se aposentar. Aí o outro pergunta para ele, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou caminhar até o fim dessa esteira para ver o que é feito. E ele só fazia um pedacinho daquela produção. E ele Sim. queria saber o que ele fazia, o que no final da esteira lá tinha sido produzido, porque ele só fazia um pedacinho. Eu acredito que tem a ver com o que o senhor está falando. É exatamente isso. É exatamente isso. Então vejam, esse modo de produção, ele significa não, né? E o problema para o Marx, né, é que nesse modo de produção, não apenas a pessoa está deixando de receber, né, ali no curso da
para sua inserção no modo produtivo, não só ela está deixando de receber o valor integral pelo fruto do seu trabalho, já que é o capitalista que organiza aquele modelo de produção, ele fica com a maior parte, a pessoa fica só com uma pequena parte, que é o salário. Geralmente as pessoas acham que mais valia é isso, né? Não é isso, né? O problema é que isso gera alienação, que é a separação de mim em relação ao meu trabalho. Certo? Então, o tempo todo que eu estou trabalhando, ao invés de estar ali desenvolvendo a minha subjetividade, ao invés de estar aprendendo coisas, de estar interagindo, né, de forma elevada com esse mundo, a única coisa que eu estou fazendo aqui é um trabalho repetitivo. Ao não aprender nada, ao não interagir com esse mundo de uma forma emancipada, autônoma, o que eu estou perdendo? Eu mesmo. Eu estou perdendo a mim mesmo. Eu estou perdendo a minha chance de aprender. Eu estou perdendo a chance de ser uma pessoa melhor, maior, né? Mais capaz. E esse é o problema que nós vamos chamar de alienação. Alienação é quando você se separa do fruto do seu trabalho. Uma pessoa que vive nesse modo de produção, né? Esse mesmo cara que não sabe o que tem lá do outro lado da esteira, então ele provavelmente está ferrado o dia inteiro trabalhando ali num trabalho repetitivo, cansativo. E quando ele chega em casa, o que acontece? Por exemplo, ele vai consumir cultura, né? Arte. Vou ligar um programa, colocar no programa de televisão. O que esse cara vai assistir? Porque geralmente quando as pessoas falam em alienação, as pessoas se remetem à cultura, né? A cultura alienada. É verdade, mas não é só isso. A alienação afeta tudo na vida. O modo de trabalho alienado é que leva a uma cultura alienada. Ou seja, separada de si mesmo, né? Uma cultura no qual que é inútil, que você não aprende nada. Mas o que significa isso? Então vejam, esse cara que está na esteira, cansado o dia inteiro, ele vai chegar em casa e vai ver um documentário super bacana sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre a filosofia clássica grega, né? Música erudita. O que esse cara vai fazer? O que ele vai ver na televisão? Netflix? Pode até ser, mas aí isso já está até na... hoje em dia pode até ser. Mas o que ele vai ver na Netflix? Lá também tem documentário. Não, com certeza tem, assim como tem a televisão. Mas o que essa pessoa que chega cansada, ferrada, depois de um dia puto de trabalho, o que ela vai ver na televisão? Uma sériezinha de comédia. Babinha, né? Daquelas mais, né? Assim, o cara quer pensar em alguma coisa? Ele quer aprender alguma coisa? O que se dane? Vamos ver uma... Ele liga a televisão e diz para todo mundo, divirta-me aí, né? Entretenha-me, né? É isso, não quer saber de nada. Que música que o cara vai ouvir? Né? Uma música para pensar, né? Né? Poesia, ele vai ouvir Geraldo Vandré, né? Vai ouvir lá né? Música clássica, ele vai ouvir, né? Os grandes intérpretes da música brasileira, vai ouvir Noel Rosa, né? Vai ouvir Pixinguinha. O que ele vai ouvir? A pior porcaria que tiver lá, aquela que, puta, né? 3 acordes, legalzinho, pronto, é isso aí. Né? Porque o cara não tem nem cabeça para interagir com coisa diferente. Né? Então, o fato de o cara vive uma vida, o cara perde 8 horas da vida dele, né, ali trabalhando. Então ele não está trabalhando, ele está só fazendo um trabalho repetitivo. Esse período de trabalho é um período inteiro em que ele está perdendo a sua humanidade e a sua capacidade, a sua potência, a sua chance de se emancipar. Ele perde 8 horas da vida dele ser um ser humano maior, né, de estar aprendendo coisas. É um tempo que ele jogou no lixo, né? Aí ele, para chegar no trabalho, já que ele trabalha de forma subalterna, será que ele mora perto, né, do emprego? A tendência é que não. Então a tendência é que provavelmente ele mora na região pobre da cidade, que fica longe do escritório, ou que fica longe da fábrica. Então ele vai ter que
gastar bastante tempo ou andando ou no transporte público, que é mais tempo que o cara tá ali, né? Só deixando de viver, deixando de estar com a família, deixando de poder estar estudando naquele período, de estar aprendendo coisas. Então ele perde tempo para chegar no trabalho, perde tempo trabalhando, perde tempo para voltar para casa. Aí quando ele chega em casa, é isso, ele vai ver lixo, né? Vai ver lixo na televisão, né? Vai consumir uma cultura alienada, que é uma cultura que é feita para isso, para manter a pessoa ali anestesiada. Não é verdade? Que é feito para o cara não aprender. Isso, essa anestesia é consequência do modo de produção e consequência dessa ideia de alienação. A pessoa está se separando de si mesma quando está trabalhando, mas ela também se separa de si mesma quando está aprendendo coisas, vendo televisão, ouvindo música. Ela não está aprendendo nada. Ela se coloca numa condição em que aquilo para ela não diz nada, né? Ela de fato não está ali para... Ela não está se emancipando. Ela está perdendo o tempo da vida dela, perdendo a chance de se emancipar, de ser, enfim, não de ser melhor, né? Porque não é essa a questão, é assim, ela está perdendo a chance de realizar o seu potencial. O que você ia falar? Eu falei procurar conhecimento, né? A pessoa está perdendo. Sim, Procurar conhecimento. mas esse conhecimento tem a função de fazer com que ela realize o potencial, né? De construir coisas, enfim, de contribuir para a comunidade, para ela mesma, para ela se sentir mais plena, mais realizada. E o ponto é, a pessoa que está trabalhando desse jeito, ela se sente plena e realizada naquilo que ela faz? Não, mas ela se realiza na arte, na cultura, por exemplo, a música que ela ouve realiza, ela se sente, puxa, né, agora eu me sinto completa ouvindo isso, olha que me fez virar uma outra coisa. Ela faz isso quando ela está ouvindo música, né, o pancadão, ela está ouvindo aquilo, ela se sente mais completa com aquilo. Não, ela pode até ficar feliz ouvindo, porque legal, né? Mas ela está se emancipando, ela está se realizando naquilo, ela está se sentindo mais completa e feliz. Porque eu vou dar um exemplo de onde eu quero chegar com isso. Então, veja, você já leu Bula de Remédio? Sim, né? Você vai lá, vê uma informação que você precisa, pronto. Mas você se sentiu feliz e realizado ali numa bula de remédio? Não tem como, não faz sentido. Né? Pois é. Mas você já leu algum livro muito legal, romance, uma poesia, uma coisa que você pensa, nossa, isso é legal pra caramba, você sentiu aquilo, você, nossa, entrou naquela aventura, você viu aquilo, você, né, se sentiu, caramba, você se sentiu em perigo com a personagem principal, se sentiu tão realizado quanto ela, aquela coisa, nossa, você terminou o livro, você pensa, você dá aquela respirada, né? Então, quando você sentiu isso, aí você está se emancipando. Mas se você está lendo um negócio que é um lixo, uma porcaria, uma coisa que é feita ali só para cumprir tabela, só para preencher o papel, você está se emancipando? Você está se realizando naquilo que você está lendo? Não. A mesma coisa a música. Você já ouviu uma música, aquilo que bateu tão fundo, né? A mensagem te cativou tão fundo que você pensa, caramba, né? Você parou para pensar naquilo. Eu não estou falando de música cabeça, não estou falando, ouvi uma MPB, né, super... Não, a mesma música, sei lá, romântica, uma música que fala coisa do dia a dia, mas que te preenche. Né? Um exemplo que seria isso. Luiz Gonzaga. Já viram Luiz Gonzaga? Ouçam Asa Branca. Aí tem um monte de outras músicas dele. Né? São músicas que falam de coisas típicas, né? Do dia a dia, né? O cheiro da terra quando cai água da chuva, né? O voo da asa branca, né? Sair de casa e ir para longe, trabalhar, buscar o sustento. São coisas típicas do dia. Mas aquilo é muito profundo, aquilo conta o que é a realidade da vida, conta o que é acontecendo. Quando você ouve Asa Branca, você para pensar bem naquilo, é uma coisa maravilhosa, um negócio que te dá mil coisas para pensar. Mas não pensar no sentido filosófico, vou fazer uma análise da letra dessa música, não é isso. Mas você ouve aquilo e você pensa, né? Dá aquele estado para qualquer um, né? Vou fazer uma reflexão intelectual sobre esse assunto. Não é isso. Mas você ouve aquilo e você pensa, puxa, né? É verdade.
né? E isso é você aprender com a arte, com a cultura, com a poesia. Mas geralmente não é isso que as pessoas estão ouvindo. E mesmo que elas ouçam, elas estão tão brutalizadas, elas estão tão separadas de si mesmas, elas estão tão, né, ali anestesiadas naquele mundo dividido no qual elas estão vivendo, ou alienado no qual elas estão vivendo, que elas nem conseguem captar essa mensagem, elas nem se colocam em condição de estar ouvindo de verdade aquela mensagem. E isso tudo tem a ver com essa categoria de alienação, né? Fetiche da mercadoria, alienação e mais-valia. Mas uma das consequências disso, que está relacionado com essa discussão que a gente está fazendo aqui, é o tal do fetichismo, o fetiche da mercadoria. Tá? O que é esse fetichismo? Essa subjetificação, essa reificação. Isso tem a ver com o tornar pessoas em coisas, tornar a coisa mais importante que as pessoas. Isso é possível pelo fato de que a gente produz dessa forma, né, gerando mais-valia e alienação. Em função disso tudo, a mercadoria assume uma característica tal que ela vai estar relacionada com o tal do fetiche. O que é fetiche? Fetiche se origina, né, o Karl Marx vai usar essa palavra, mas o fetiche é uma afrancesação, né, é um afrancesamento da palavra feitiço, que vem do português. Lá no começo das grandes navegações, né, os navegadores portugueses interagindo com tribos espalhadas em mundo afora, eles viram magia, né, cultos vinculados com o uso de totens, né, de figuras, de bonecos, como se eles tivessem poder e tal. Eles chamaram isso de feitiço, né, enfeitiçar. Tudo isso tem a ver com, né, atribuir um valor mágico para aquela coisa, para aquele objeto, para aquele totem. Esse feitiço, né, ou essa magia vinculada ao objeto, né, que tem origem no português, entra no francês como fetiche. Depois vai assumir outras características. Por exemplo, os fetiches que as pessoas têm. Né? A pessoa tem fetiche com pé, com um monte de outras coisas, né? Fetiches sexuais e tudo mais. Mas tudo isso está originado no português, né? Na palavra que os portugueses usaram para se referir à magia, né, vinculada a objetos. O Marx retoma isso, essa ideia do fetiche, para falar justamente da magia dos objetos, da magia da matéria, do mundo material. E o que é essa magia? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada iPhone? Né? O que é essa coisa? Né? Em tese, esse produto, né? Isso é uma mercadoria, isso é um produto. Em tese, ele tem valor de uso e valor de troca. Qual que é o valor de uso? Né? Está ligado à sua função, à sua utilidade. Ele serve para alguma coisa? Serve, né? Serve para você tirar fotos, serve para você fazer ligações, para você receber mensagens. Então ele tem um valor ao ser utilizado, um valor de uso. Ele também tem um valor de troca, que é o valor, né, o interesse em ser trocado, em ser adquirido ou não, e o valor monetário, né, o valor que as pessoas atribuem na hora de fazer o pagamento, na hora de pagar por ele, ao adquirir. O valor de troca desse produto supera em muito o valor de uso por conta do fetiche. Vocês provavelmente já entenderam onde eu quero chegar aí. E o que é o fetiche atribuído a esse produto? Exato. Ele é um símbolo de uma coisa muito maior. A pessoa pega aquela coisa na mão, né, ela se sente melhor. Veja, esse produto, ele é um símbolo de status, mas ele também tem uma coisa mágica. A pessoa pega ele e olha para ele e diz, nossa, agora eu tenho. A pessoa se sente feliz quando está com isso na mão?
sim, né, ela se sente feliz, realizada. Isso é uma coisa que tomar, né, um antidepressivo para ela. Nossa, a pessoa estava triste, infeliz. Vai lá, compra um negócio daquele, pronto, ela está realizada, está feliz, ela se sente mais completa. Então você vê, a coisa tem valor. A pessoa não. A pessoa que estava trabalhando desse jeito alienado, separado, não controla o meio de produção, ela fica apenas com uma pequena parte daquilo que ela trabalha e tudo mais. Então, ela está cedendo a sua subjetividade para a coisa e ela fica só com uma parte. As coisas, portanto, são subjetivas. As coisas têm valor. As pessoas não. Então, quando você pergunta para qualquer coisa, quando você pergunta para qualquer pessoa, com o que você sonha? Né? Então, quais são os sonhos das pessoas? O que vocês sonham? Com o que nós sonhamos? A maioria das vezes são objetos. Ter coisas, comprar coisas. O que eu teria? Né? O que eu compraria se eu fosse rico? Né? Assim, como é que as pessoas se realizam? Tendo coisas, né? Então, sonho da vida, né? Ter um carrão, né? Ter uma Ferrari, ter uma Lamborghini, ter um iate, ter uma mansão não sei aonde, ter uma outra em outro lugar, ou viajar para lugares. Mas viajar tem a ver com fetiche também? Viajar também é uma mercadoria? É porque a pessoa que quer essas viagens, ela quer comprar uma experiência diferenciada que os outros não têm. Ela quer ter o tipo de experiência que as outras pessoas vão invejar. É isso? É fazer aquela viagem zona para tirar as fotos para o Instagram, para todo mundo saber que ela tem o poder aquisitivo suficiente para estar lá. Então, vejam, a pessoa não tem muito valor. Ela sente que não tem muito valor. Então, como é que ela resolve isso? Ela vai lá, compra uma camisa que tem, né, o cavalinho, né, o que tem o jacarezinho, e aí esse produto, esse objeto vai dar para ela valor. Ela veste aquilo, ela se sente bem, aí ela se sente realizada. Aí ela compra, né, uma calça de grife, uma calça de marca, põe um telefone que dá status no bolso, compra um relógio caríssimo, põe no pulso, e aí ela sente que tem valor, porque essas coisas vão dar valor para ela. Ela não tem, as coisas têm. As coisas dão valor para ela, não é ela que dá valor para as coisas. Então vejam, esse relógio, essa camisa, esse telefone, eles têm um valor monetário que representa muito mais do que a utilidade. Muito, mas muito mais. Precisa de um relógio para dar as horas. Até para qualquer porcaria que serve para fazer isso. Mas as pessoas pagam, às vezes, centenas de milhares de reais por um relógio, né, renomado. E por que elas fazem isso? Para realizar um fetiche, de ter acesso àquele objeto do desejo. O objeto é carregado de subjetividade, o objeto é carregado de valor, o objeto representa uma coisa elevada. A pessoa que trabalhou na produção daquele objeto não tem nenhum dinheiro para comprá-lo. Né? O exemplo do sujeito na esteira lá, nem sabe, né, o que ele está produzindo direito. Ele não sabe produzir aquilo, ele não tem dinheiro para comprar. Elas são uma peça de uma engrenagem em que ele está ali perdendo a vida dele e ele não consegue comprar aquilo que ele produz. Portanto, a pessoa atribui um valor enorme, subjetivo à coisa, às coisas. By design, né, por padrão, é o que Marx vai dizer, num modo produtivo como esse, as pessoas estão naturalmente se perdendo, se alienando, separando-se de si ao produzir dessa forma e atribuindo valor para as coisas. Essa é a descrição que ele faz, né, desse modo de produção. Ele também vai falar aqui em superestrutura e infraestrutura. Né? Então, o que seria essa infraestrutura? Ela se trata das forças de produção. Ela é composta pelo conjunto, né, formado pela matéria-prima, pelos meios de produção, pelos próprios trabalhadores, né, onde se dá as relações de produção. Né? Essa infraestrutura são as relações de trabalho. Né? É o modo como se produz, são as relações imediatas de trabalho.
né? É a forma como o modo de trabalho se reproduz. E a superestrutura é todo o entorno disso. É a política, é a religião, é a cultura, são todos os outros elementos que reproduzem esse modo de produção, que fazem ou que levam a que as pessoas continuem produzindo e vivendo dessa mesma forma. Ou seja, a infraestrutura, ela se manifesta quando o sujeito está lá trabalhando, né, na fábrica, no escritório, e a superestrutura, ela se manifesta quando ele chega em casa, senta no sofá esgotado, liga lá no jogo, né, de futebol, no programa de TV babinha, quando ele está ouvindo aquela música que é só para se anestesiar, para suportar mais um dia e voltar a fazer a mesma coisa no dia seguinte. Então o Marx vai mostrar tudo isso como um conjunto de interações sociais orientada para continuar reproduzindo sempre os mesmos elementos, para manter quem está na parte de baixo da estrutura social na parte de baixo e quem está em cima na parte de cima. Né? É o anúncio daquelas empresas de crédito, né, que são agiotas legalizados, né, são empresas de crédito que oferecem crédito de risco a juros altíssimos, pega aquele dinheiro emprestado, né, eles adoram emprestar dinheiro para aposentado, porque aí vem descontado direto na aposentadoria. O sujeito pega dinheiro emprestado a juros abusivos, altíssimos, e vai ficar para sempre enforcado naquelas dívidas. Então o cara não tem outra opção a não ser trabalhar em qualquer outra coisa para continuar recebendo dinheirinho para poder honrar aquela dívida. Ele nunca vai sair daquilo, né? Ele trabalha sem aprender nada, está enfocado em dívida, então ele não pode nem usar o tempo dele depois para estudar, fazer qualquer coisa, porque ele tem que, né, honrar aquela dívida, então ele nunca vai sair daquele ciclo vicioso. Essa é a relação entre superestrutura e infraestrutura, né, na obra do Karl Marx. Então, concluindo aqui, esse é um autor muito interessante para ajudar a entender como funciona a lógica do nosso dia a dia. Depois ele vai ter uma série de outras propostas sobre como superar esse estado de coisas. Aí ele vai falar sobre a necessidade de se superar esse modo de produção para chegar no comunismo, né, através de uma revolução do proletariado. Então você precisa romper completamente com esse modo de produção para que a humanidade possa se emancipar efetivamente. Tudo isso é muito interessante, mas do ponto de vista prático traz um monte de problemas, né? Essa ideia de que a classe trabalhadora poderia se reunir para assumir o controle do seu próprio destino, porque ela é mais elevada, ela tem ela teria efetivamente a capacidade de conduzir a humanidade a esse destino final, esse destino maior, mais elevado, né? Onde não haveria mais a opressão do homem pelo homem. Tudo isso é muito mais problemático, né? As pessoas podem se dividir aí a gosto sobre como elas pensam, o que elas pensam em relação a isso. Mas o diagnóstico que o Karl Marx faz em relação a como funciona a sociedade, né, e como nós chegamos nesse estado de coisas atual, por que nós vivemos do jeito que vivemos, por que acontecem as coisas à nossa volta, me parece um diagnóstico muito brilhante, que explica muito bem o que é o mundo no qual nós vivemos e por quê. Então, é importante deixar de lado, né, muitas vezes os preconceitos que as pessoas têm em relação a esse tipo de autor e prestar atenção naquilo que eles estão efetivamente dizendo, né, não ficar prestando atenção em coisas que quem não leu o autor fala sobre ele. Certo? Então é isso, eu recomendo, é um tipo de autor que eu recomendo demais a leitura para se compreender essa realidade, né, se despindo dos preconceitos, né? E essa é a mesma atitude que a gente tem que ter em relação a tudo na vida, né, em relação a qualquer coisa e qualquer autor. Certo? Tudo bem? Beleza, então, pessoal. Então é isso, por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Ok?